Não existe no primeiro século um monoepiscopado. Então não existe no primeiro século bispo de Roma, bispo de Éfeso, bispo de Antioquia, não existe bispo de Jerusalém, não existe um bispo único em lugar nenhum. O que nós vemos no primeiro século, historicamente, é que os apóstolos levantaram presbíteros em cada igreja, levantaram uma liderança, um colegiado de presbíteros que eram chamados de bispos. Você vê em vários textos essa realidade. Por exemplo, quando você pega Atos 20, verso 17, onde diz assim: e de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo, em Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja. Verso 18, e logo que chegaram dele, disse-lhes: vós sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Ele começa a discursar para os presbíteros de Éfeso, os presbíteros, como está aqui. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E no verso, vai discursando até o verso 28, e depois prossegue, né? Mas no verso 28, ele fala para os presbíteros de Éfeso: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que resgatou com o seu próprio sangue. Ele chama no verso 28 os mesmos presbíteros do verso 17 de bispos. Então, alguns, para tentar destruir esse argumento, diz que presbítero seria como um sacerdote, todos os obreiros eram sacerdotes. Mas na verdade aqui que diz que todos os presbíteros são bispos. É o que o texto, Atos 20, 17 e 28, está mostrando para nós. Tito, capítulo 1, versos 5 ao 7, também é uma testemunha sobre isso, porque Paulo, escrevendo a Tito, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então ele está dizendo aqui as qualidades desses presbíteros, que de cidade em cidade Tito estabelecesse, olha aqui, de cidade estabelecesse esses presbíteros, como já te mandei. Aí ele fala das características, aquele que for irrepreensível, e ele dá a explicação, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Então ele fala para Tito estabelecer os presbíteros em cada cidade, presbíteros, né, no plural, em cada cidade colocasse presbíteros, e ele dá as características desse presbítero, e no verso 7 ele explica o porquê dessas características e acrescenta ainda algumas características, porque convém que o bispo seja irrepreensível. Então ele está falando dos presbíteros, que eram exatamente os bispos de cada cidade. Outra prova bíblica está em Filipenses, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ou seja, uma cidade, Filipos, que é uma cidade, e eles mandam a carta em uma cidade em que há os bispos e diáconos. Ou seja, olha, vou ler novamente. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, uma cidade
e vários bispos e vários diáconos, mostrando que e por que só tem bispos e diáconos? Cadê os presbíteros? Né? Cadê os presbíteros? Exatamente, os presbíteros são os bispos. Né? O que nós falamos anterior, usando Atos 20, 17 e 28, o que nós usamos no anterior, usando Tito, capítulo 1, do verso 5 ao 7, mostrando, né, que é a mesma função. Bispos e presbíteros não são parecidos, são a mesma coisa. Paulo, retornando para Antioquia da Síria, no verso Atos 14, verso 22 e 23, também confirma isso, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então eles, passando nesse lugar, confirmando a fé desses irmãos, a primeira coisa que eles levantaram na igreja, né, foram presbíteros. Eles levantaram em cada igreja e, havendo por comum consentimento, eleito presbíteros em cada igreja. Não é, o normal que seria que levantasse um bispo, né, se fosse do mesmo jeito que hoje né, e levantasse um bispo, e a partir do bispo, que é por cima, né, hoje, levantaria os presbíteros. Não, mas ele levanta em cada igreja presbíteros, assim como lá em Filipenses 1, verso 1 que eu li, existe, né, os bispos e diáconos, que são os presbíteros, né, que eu li em Atos 20, 17 e 28, e em Tito 1, do verso 5 ao 7. Prova dos escritos, né, do primeiro século, fora das escrituras, nós temos várias também provas, todas elas no primeiro século. No segundo século, a partir de Inácio de Antioquia, já existe essa divisão, né, de um bispo sobre os presbíteros, e Inácio fala disso, mas ele escreve no começo do segundo século. E Roma, né, não é mencionado o bispo, porque havia ainda igrejas que não tinham um bispo. Essa mudança ocorreu provavelmente no final do primeiro século, onde Pedro, Paulo e João não existia mais, então se elevou um presbítero acima dos outros presbíteros e se tornou um monoepiscopado, quer dizer, só um. Antes todos os presbíteros eram bispos, aí se tornou apenas um bispo. Então tem várias provas no primeiro século. Didaquê é uma das provas, que é escrito no final do primeiro século, que diz assim no capítulo 15, verso de número 1, falando às comunidades, às igrejas: vocês devem, portanto, eleger seus bispos e diáconos, que honrem ao Senhor, homens gentis, generosos, fiéis e bem testados, pois o ministério deles em relação a vocês é idêntico a dos profetas e mestres. Não devem, portanto, desprezá-los, pois juntamente com os profetas